Ok. Estou iniciando a gravação aqui também. Bom dia. Doutor João, quer falar? Sim, é sobre o processo, né? Desculpa, você vai anunciar o processo antes? Deixa eu só iniciar aqui falando sobre... Hoje, bom dia, nós estamos no dia 4/6 de 2010, na sessão do dia 4/6, período da manhã, 9 horas. A sessão 1 da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício, Wesley, Kleber, Fernanda, Paulo, Wilderson Boto, Fabiana, e eu, Sheila, como presidente. Tem algum ruído de microfone aí, não sei se é meu. Como suplentes, o Wilderson Boto e Fabiana, que ficarão conosco no período todo, em razão de vaga no colegiado, eles estão substituindo. Pela ordem do dia, de vista de mesa do processo do período da tarde de ontem, do dia 3/6 de 2020, era o período da tarde, da sessão das 14 horas, o item 155, José Carlos Perry Vidal Alvarez. E a gente vai começar por esse processo. E aí depois a gente continua com os outros. O doutor João havia pedido a palavra. Doutor João, pode falar. Bom, eu estava dizendo já ontem, e depois eu fiquei pensando sobre esse processo à noite, é o seguinte, ele tem um débito de 23, ele declarou 0 de débito, aí diante da omissão de rendimento de pessoa jurídica foi identificado que, na verdade, o imposto dele seria de 23, ele não contesta a omissão, aí ele apresenta o pagamento de 4 mil feito na ocasião. Essa é a realidade dos autos. Aí a discussão era, ao decidir o processo, decide 23 menos 4 mil, e eu estava dizendo ontem que não. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Vamos imaginar que o pagamento dele não fosse de 4 mil, vamos imaginar que o pagamento dele fosse de 23 mil, ou seja, ele pagou o tributo devido, embora não tivesse declarado, embora tivesse omitido o rendimento, tivesse pago os 23 mil, vamos por hipótese imaginar. Embora tenha declarado 0 de imposto devido, pagou os 23. Se a gente entender que o débito não é devido, então o pagamento de 23 não é devido. Ele teria um indébito de 23. Porque iria confrontar os 23 mil pagos com um débito que a gente estaria cancelando aqui. Que seria, portanto, 0. O que eu estava dizendo ontem a gente tem que entender, já que não há questionamento quanto à omissão de rendimentos, que o débito dele é 23 mil. Agora, a questão dos 4 mil é uma questão da liquidação do débito. Eu até acho que o relator deve fazer constar no voto lá que existe o pagamento, que o pagamento tem que ser aproveitado, mas a nossa decisão, ela se esgota quando a gente estabelece qual é o valor do débito dele, que não era 0, e sim 23 mil. Constatado o débito de 23 mil, na liquidação, aproveita-se os créditos que ele tem. E a questão que o Paulo tinha colocado ontem é se haveria multa ou não. Não haverá multa, porque o pagamento, nesse caso aqui, o pagamento foi feito antes do vencimento da parcela, que foi 30 de abril, o pagamento acho que é de 24 de abril, 23 de abril, Exato. De 2004. Então não tem nem multa de mora, nem multa de ofício, nem juro, nem nada. Quando confrontar o pagamento, porque isso é uma questão da liquidação, ressalto, não é uma questão do litígio, é uma questão da liquidação do débito que a gente concluirá aqui a partir do litígio. Quando confrontar o pagamento tempestivo com o débito dentro do vencimento, não vai gerar multa nenhuma. Só vai ter a multa, que é 75%, que é a multa de ofício, sobre o remanescente do débito. Okay. Mas isso não é uma questão nossa, isso é uma questão da liquidação, é isso que eu estou destacando. O débito dele, a rigor, que a gente está julgando aqui, é o débito de 23 mil, que ele tinha declarado 0. E se a gente julgar que o débito dele é 23 mil menos 4, significa dizer que o pagamento de 4 dele é indevido, porque ele vai ser restituído o pagamento de 4 mil. Sim. Porque ele vai confrontar o pagamento de 4 mil com um débito de 19, que seria 23 menos 4.
Então, essas são as ponderações. O meu voto, portanto, doutora Sheila, seria no sentido de negar provimento ao recurso. Não, eu mudei o meu voto, doutor João. Eu até estava conversando com o Boto, que até me deu uma sugestão até em relação à forma como redi, que ele já teve 2 casos desse na turma, na TE. E aí eu também concordo, eu acho que a questão é negar provimento. E aí eu faria um parágrafo de observação mais ou menos nesse sentido, né, mais para o finzinho do voto. Por fim, cabe alertar a unidade preparadora para que observe as cautelas necessárias, tendo em vista que consta dos autos e folhas pagamento efetuado por meio do DAF, no valor de R$ 4.146,69, que deve ser considerado quando da liquidação do presente processo. Eu acho que seria isso. Vocês concordam, João? Perfeito. Eu acho que essa observação é perfeita. Eu realmente acho que se a gente considerar isso, a gente estaria reduzindo, considerando que ele comprovou uma parte da base de cálculo, quando na verdade que esse valor de 23 mil realmente é devido. E ele não contesta, né? Certo? E aí eu vou encaminhar no sentido de não conhecer das matérias preclusas, né? O conhecimento parcial. E no mérito negar provimento ao recurso. Ok? Podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Você quase congelou. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Então, eu vou caminhar nesse sentido e vou colocar aqui que o processo foi julgado hoje, no período da manhã. Acordam os membros do colegiado, item 155, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas e no mérito negar-lhe provimento. Processo julgado em 4/6/2020, período da manhã. Pela ordem da pauta, a gente iria para o item 165, mas o doutor Kleber propôs que a gente voltasse no processo do dia 3, da parte da tarde, que tem uma sustentação oral. Se vocês estiverem de acordo, a gente pode começar por ele, e aí a gente vai para a ordem normal da pauta. O Paulo está congelado. E tem 2 telas congeladas. Paulo congelado 2 vezes. Vamos só aguardar o Paulo entrar? Mas, de qualquer forma, vocês acham, o que vocês acham? A gente pode ir para esse processo? Concordam? Então, qual é o item? Sem problema. Só me informa qual é o item da pauta aqui para eu. R$ 89,90,91. Então, foi a pauta do dia 2, às 14 horas. Deixa eu só localizar. O Paulo está com problema de conexão. 89, 90 e 91. Paulo, tudo certo? Tudo certo. Tá caindo a conexão. Tá caindo a Okay. conexão, né?
Deixa eu abrir aqui o... Doutor Kleber, você pode ir com a palavra aí. A gente está indo para o 89. Pelo 89 primeiro? O 89, que é o maior também, né? 89 é um auto de infração de obrigação principal, referente à parte da empresa, sobre a assistência médica paga aos dependentes do trabalhador. O 90 se refere à multa de GFIP por não ter informado essas contribuições previdenciárias no 13º, não ter informado os contribuintes individuais. E o 91 se refere ao desconto mesmo dos segurados, na parte da empresa, a multa e o desconto dos segurados. Então, eu vou ler o relatório e depois você coloca a sustentação oral. A leitura do relatório. Trata-se de infração, obrigação principal referente a contribuições previdenciárias, incidentes sobre valores pagos relativos aos planos de assistência médica concedidos em desacordo com o artigo 28, parágrafo 9º, letra Q da Lei 8.212, por ter a empresa estendido os recursos destinados à cobertura de assistência médica também dos dependentes dos segurados, o que a fiscalização considerou como integrante da base de contribuição previdenciária e como não integrante apenas os valores pagos correspondentes aos empregados e dirigentes. A empresa impugnou o lançamento, alegando a inconstitucionalidade do mesmo diante do entendimento de que a prestação à saúde constitui direito fundamental que não pode ser reduzida a uma mera contraprestação do trabalho. Aponta que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que o entendimento do direito à saúde como instituto de direito de natureza não contraprestacional conduz à conclusão de que o lançamento efetuado é nulo. E, de acordo com o inciso 1 do artigo 195 da Constituição, o conceito de remuneração constitui-se em uma retribuição ao serviço prestado ao empregador. Consequentemente, os dependentes do segurado não mantêm nenhuma relação obrigacional com a empresa. Portanto, o seguro-saúde não apresenta natureza contraprestacional decorrente de uma relação de emprego por sua natureza não remuneratória. Alega também a violação do artigo 114 do CTN, com consequente anulação do lançamento, tendo em vista a falta de previsão legal do tributo lançado, bem como a violação do parágrafo 1º do artigo 108 do CTN, tendo em vista que considera que a fiscalização utilizou-se de analogia para exigir o tributo, o que é verdade. Requer, ao final, a anulação do lançamento. A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o lançamento. Conformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde alega, reitera as alegações oferecidas quanto à impugnação sobre o conceito de remuneração, no inciso 1 do artigo 195, e no presente caso, os valores pagativos de assistência médica aos dependentes de segurados e empregados não se revestem de natureza remuneratória, tendo em vista que não se amodam o que dispõe o artigo 225.1 do decreto 3048/99, que houve violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório pelo fato de não ter sido apreciado no acordo da impugnação do não cabimento de contribuição sobre os valores pagos a dependente dos administradores e diretores. Por fim, alega que não foi observado o princípio da legalidade pelo fato da exigência tributária do auto de infração não está amparado no ordenamento jurídico e requer anulação do lançamento. É o relatório. Ok, eu vou colocar aqui o vídeo de sustentação oral, aí eu vou pedir para todo mundo silenciar os microfones para a gente não ter problema na sustentação. Tem microfone ligado. Não é só o seu, não, Sheila? Acho que tinha um microfone ligado. Agora eu vou desligar. Todo mundo desligado, tá? Bom dia a todos, senhor presidente, eminente relator, Dr. Kleber Ferreira Nunes Leite e demais membros da turma. A recorrente possui 3 processos em pauta de números 89, 90 e 91. A empresa foi autuada tendo em vista que os valores relativos ao serviço de assistência médica concedido aos seus dependentes
e empregados, dirigentes, foram considerados como componentes da remuneração para fim de incidência das contribuições previdenciárias, não se aplicando a exceção prevista no artigo 28, inciso 1º, parágrafo 9º, a linha Q da Lei 8.212. Os processos de pauta 90 e 91 são de natureza acessória, de modo que iremos nos concentrar no processo principal, pauta 89, e demonstrar a inexigibilidade da exigência desses autos. A decisão proferida pela Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro pautou sua decisão em 3 argumentos. 1. Somente o Poder Judiciário é dado a exercer o controle concentrado ou difuso, sendo inadequada a postulação de declaração de inconstitucionalidade da exação na esfera administrativa. Apesar da recorrente não ter requerido a declaração de inconstitucionalidade, apenas afastar a aplicação no caso concreto, não iremos nos aprofundar na discussão, pois o CARF já tem entendimento consolidado na súmula número 2. Segunda hipótese da decisão do DRJ, que não há incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos realizados aos segurados empregados, diretores, estão previstos de modo exaustivo no parágrafo 9º, artigo 28 da Lei 8.212. Muito embora a recorrente entenda que o artigo 458 seja, mas a gente vai evoluir. E, por fim, que o salário de contribuição decorre de uma leitura única e exclusiva da legislação previdenciária, em detrimento de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico em vigor, o que vai contra todo o nosso ensinamento jurídico. A decisão de piso consta o seguinte: trata-se de mera relação entre os dois ramos autônomos do direito, que não pode ser confundido com dependência em relação ao outro. Logo, é perfeitamente legítimo a visão da decisão de piso que uma verba seja excluída do conceito de salário para fins trabalhistas, mas que integre salário de contribuição para efeitos previdenciários. Vejam, senhores julgadores, que aqui reside o equívoco da decisão atacada. Nosso sistema jurídico impõe ao intérprete que se faça a leitura de forma sistemática. Não é possível considerar que a matéria seja lida de forma isolada. O parágrafo 5º do artigo 458 da Consolidação da Lei do Trabalho, acrescentado pela Lei 10.243 de 2001, dispõe que a assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde não pode ser considerada como salário. Tal dispositivo permite concluir que o valor referente à assistência médica e odontológica não poderá estar inserido na base de cálculo das contribuições. E nós vamos além. De acordo com a Lei 13.467, que inaugurou uma nova roupagem para o tema, incluindo o parágrafo 5º, determinando a leitura em conjunto com a linha Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 2.212, não trazendo qualquer dúvida acerca da exclusão dos valores pagos a título de plano de saúde oferecido aos seus empregados, dirigentes e dependentes. O cotejamento deve ser feito pelo intérprete e deverá contemplar, no caso concreto, o conceito dado pela legislação de ambos os ramos de direito, tanto trabalhista como previdenciário, em relação à definição para a remuneração. Diante da constatação de que as verbas pagas a título de assistência médica aos dependentes dos segurados empregados não se reveste de natureza remuneratória, é possível inferir que não houve subsunção que dispõe o artigo 225, inciso 1º e parágrafo 9º do Decreto 3.048, devendo, portanto, ser reformada a decisão de piso com o cancelamento dos lançamentos adotado no bojo dos processos em referência. O entendimento do Conselho de Recursos Fiscais do CARF já vinha aplicando desde julho de 2014 o entendimento em que a contribuição previdenciária somente será devida na hipótese de não se incluir cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa. Peço permissão para trazer a leitura do dispositivo para poder sintetizar o entendimento. Acórdão número 920 do 20.03.256 da segunda turma. A condição estabelecida no artigo 28, parágrafo 5º, nono, a linha Q da Lei 8.212, para que não incluam no salário de contribuição e não seja objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico
ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamento, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médicos hospitalares e outras, é que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa. Outra decisão da quarta turma, que diz, Câmara Baixa, acordo 240.004.758 da primeira turma, diz o seguinte: salário de contribuição, plano de saúde, coberturas diferentes. O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de contribuição, ainda que o serviço seja prestado por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupo de trabalhadores, desde que todos os trabalhadores tenham acesso ao plano. Temos um precedente do ilustre relator, Dr. Kleber, que trata de a situação análoga, plano de previdência privada, que entendeu pela incidência da contribuição previdenciária, caso não abarcasse a totalidade dos empregados. Acordo 2301.007.058. Previdência privada, não abrangência a todos os empregados e dirigentes. Incidência da contribuição. Está sujeita à incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange todos os seus empregados. Kleber Ferreira Nunes Leite, relator. A terceira turma especial da segunda sessão também já decidiu que os dependentes também devem ser contemplados e extensivos aos mesmos, desde que o plano de saúde abranja a totalidade dos empregados. Acordo 280.304.081 da terceira turma especial. Plano de saúde inclui os dependentes de funcionário. Possibilidade. A lei exige que a cobertura do plano de saúde abranja a totalidade de empregados e dirigentes e nada fala sobre dependentes. Porém, nada mais comum, regular e normal que tal plano seja extensivo aos dependentes, pois a proteção àqueles é, em regra, mais importante e mais visada do que o próprio titular do plano. Importante destacar, jogadores, que as parcelas pagas em virtude da extensão de assistência médica aos dependentes dos segurados não estão contidas no conceito de remuneração, o que exclui o dever de recolher a contribuição previdenciária objeto da presente autuação. Conforme já dito, artigo 458, parágrafo 5º, dispositivo que foi introduzido pela Lei 13.467, como foi falado anteriormente. Tendo em vista que os valores pagos aos empregados sob a forma de assistência médica, extensiva aos seus dependentes, não se reveste de natureza remuneratória, outra não pode ser a conclusão, senão de que não é possível promover o lançamento de contribuições sociais sob mencionadas rubricas, restando, portanto, em inferir que o lançamento efetuado deverá ser anulado, tendo em vista a inexistência de razões jurídicas que o amparem. À vista do que tudo foi exposto, vem a empresa recorrente à elevada presença dessa egrégia corte requerer seja dado provimento ao presente recurso voluntário, reformando os acórdãos 12.22.836, 12.25.311 e 12.22.963 da 12ª turma de Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, para que julgar improcedentes os lançamentos, tendo em vista a inexistência de amparo no ordenamento jurídico em vigor. Obrigado. Ok, doutor Kleber, pode prosseguir com o relatório? Ok, então vamos... O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos. Quanto às questões de constitucionalidade, eu aplico a súmula CARF número 2. Ele informa também que não tratou o relatório recorrido não tratou das contribuições referentes aos dependentes dos administradores de vigência. Simplesmente não foi tratado pelo fato de que tais contribuições não estão compondo litígio, posto que, conforme o relatório fiscal, foram lançados apenas valores relativos aos dependentes de segurados empregados, e não dos administradores. Da questão do mérito, eu cito aqui o
artigo 28, inciso 1 da lei, que fala claramente que o patrono falou muito na questão do empregado. Para o empregado, as decisões anteriores tinham sido pela legislação de regência, é claro que teria que ter extensão para todos os empregados, mas a lei que ele citou, a lei 13.467, de 2017, ela estendeu, ela tirou... Kleber, Paulo, Oi. só um minutinho, Kleber. Paulo? Não, eu levantei a mão, mas para falar depois que ele terminar, só para fazer uma parte rapidinho. Só para avisar, a Fernanda está congelada. Só um pouquinho. Eu vou ter que... Enquanto ela descongela, eu já falo. Essa matéria tem uma recente decisão na linha do voto do relator aqui, da Câmara Superior, negando, entendeu? Decisão de novembro. Mas então, Peraí, deixa eu só... Eu vou expulsar a Fernanda. Não, é só porque a Fernanda estava congelada aqui. Não, o Dr. Kleber, eu interrompi ele, a Fernanda estava congelada. Só um pouquinho, aí ele continua. Fernanda, você está ouvindo o Dr. Kleber? Pode continuar, Dr. Kleber. Então, continuando, realmente essa lei nova de 13.467 de 2017, ela estendeu, independente de ser para todos os empregados, ela acabou. Agora, a assistência médica prestada ao empregado, ela não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas aqui, em todos os momentos, nós estamos falando dos dependentes, né? O patrono puxou muito para a questão do segurado, do próprio empregado, mas... que nós estamos falando, querendo puxar a analogia, fazer uma analogia, para incluir também o dependente do segurado. Então, você imagina, todos os dependentes do segurado que a empresa for prestar assistência médica, nós estamos entendendo, então, que ela compõe a base, que é um salário indireto, que compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária. O exposto, o voto por conhecer em parte o recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, no mérito de negar provimento. E é a decisão para os três, a mesma decisão. Ok, então foi a questão da assistência médica aos dependentes. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo, quer completar? Não, é só para reforçar o voto do relator. Essa matéria foi recentemente decidida pela Câmara Superior, na mesma linha do voto do relator, entendeu? Em acorde de novembro de 2019. Ok. Wesley, você está congelada. Ok. Alguém tem mais algum questionamento? A gente pode colocar em votação? Eu caí, enfim. Você perdeu o finzinho do voto? Ouvi. Nós temos a questão dos planos de saúde. Eu acho que a gente teve um voto. Travou. Seu áudio travou. Congelou e travou. Inclusive. Wesley, travou. A gente não está te escutando. Oi. Sim. Tenta gerenciar a qualidade. Vamos todo mundo baixar a qualidade. Eu vou sair, então. Lembra de colocar baixa definição aí, pessoal. Pronto. Sim. Só uma dúvida, doutor Kleber. O plano de saúde era intermediado pela empresa ou ele era executado pela empresa? Não, aqui fala em assistência médica, nem plano de saúde. Assistência médica prestada pela empresa ao segurado. Mas deve ser plano de saúde, não faz essa referência. Porque normalmente ela contrata terceirizada, né? E ela só faz a intermediação. Quer dizer, dependendo da situação,
mas acho que eu tenho um precedente, quer dizer, minoritário talvez, ou nós já estávamos vencidos, no sentido de que quando a empresa só faz a intermediação, ela não teria a responsabilidade, né? Mas aqui não é para o empregado, é para o dependente do empregado. Ah, sim. Entendi. Por isso que Cortou algumas vezes aqui, eu não consegui, tudo mais. Então tá bom. Doutor, eu acho que é para dependente. E eu entendo, o patrono citou vários precedentes lá, mas todos aplicáveis à questão do próprio empregado. Tá ok. Tá. Inclusive, o que ele citou do Dr. Kleber é referente a empregado, não é ao dependente. Não, perfeito. Tá, já falou minha dúvida. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora, tá sem o áudio. Não. Não. Não tá saindo, Fernanda. Acompanha. É isso? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Boto. Acompanho. Doutora Fabiana. Acompanho. Eu também acompanho. Fernanda, tira o fone. Acho que de repente resolve. Não. A gente não está te ouvindo. Entra e sai de novo. descobriu o que era. Descobri, gente, é porque eu tinha apertado o botãozinho de mute. Só isso, vocês não estão me ouvindo. Então só fala se você acompanhou. Sim, desculpa. Tá. Tá gravada a imagem? Ou era só? Oi? A imagem. Não, a imagem não estava aparecendo. Só porque tá gravando, eu acho importante estar... Desculpa, é porque eu tinha apertado o botãozinho de mute ao invés de apertar aumentar. Tranquilo. Então o dispositivo vai ficar... A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer impacto do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, e negar-lhe provimento. Fez sustentação oral Marco Antônio Milfonte Magalhães, OAB Espírito Santo 4320, processo julgado em 4/6/2020 pela manhã. Eu vou replicar essa decisão, então, para o item 90. E 91. 91, confere? Confere. Então, processo 89, 90 e 91 julgados. Alguém saiu aí. João. Hoje? Eu tô aqui, vocês estão me ouvindo, né? Então, Sim, agora sim. Tá difícil hoje de manhã. Vocês estão me ouvindo? Eu caí por uns segundos aqui. Eu acho que hoje, Tá falando um tiquinho o áudio, mas dá pra ouvir. Hoje aqui em Salvador tá meio chovendo, o tempo tá ruim, fica meio... Muito bem. oscilando. Então, indo na ordem da pauta de hoje, o item 165, né? A pauta de hoje, dia 4 de junho. 165, Estamparia S.A., do Dr. Kleber. É a primeira vez que eu estou num processo de ITR.
Então, antes eu vou dar uma explicação aqui, que não voltou minha pasta T. Ontem, no meio aqui, na parte da tarde, minha senha expirou. Não sei como é que acontece isso no meio do... E eu alterei a senha, quando fui acessar a pasta T, disse que não, que a senha não conferia e sumiu. E eu não consegui acessar hoje de manhã. E eu colocava toda manhã as telas, né, os e-processos. Mas ainda bem que eu coloquei todos os processos na pasta T, ele está aí. Então, eu vou fazer a leitura desse processo, que ele é modelo aí, como é que chama, para outros. É só o valor da terra nua, habitamento, né? Ele é paradigma? Ele é paradigma, isso, a mente... Trata-se de notificação do lançamento referente ao imposto territorial rural, recorrente de revisão de declaração, na qual foi alterado o valor da terra nua, considerado subavaliado, bem como arbitrado no valor qual resultou em imposto devido suplementar. Ciente da notificação, o contribuinte apresenta impugnação, onde afirma em síntese que o valor da terra nua apurado no dia 1º de janeiro do ano calendário a que se referiu o documento deve ser o preço de mercado, e o arbitramento, de acordo com o acordo 148, só deve prevalecer quando sejam omissos. Bom, ele faz essas várias... Por que é que ele apresentou ele chegou a apresentar um laudo de avaliação, para que alterasse o valor, né, voltasse o valor que ele dá da declaração, o valor da terra nua da declaração. Então, já partindo para o voto, o contribuinte apresentou, juntamente com a defesa, um novo laudo de avaliação. Uma vez que o acórdão de primeira instância, ora recorrido, considerou imprestável o laudo técnico apresentado pelo autuado, no fundamento que ele deveria atender os requisitos estabelecidos na norma tal da ABNT. Aí diz aqui, adotando-se preferencialmente o método comparativo direto da de mercado, conforme previsto no item 10.1.1 desta norma, com apuração de dados de mercado, referente a pelo menos 5 imóveis rurais, tal. Ele diz, a decisão lá da DRJ diz o que é que considerou que não valia o laudo técnico apresentado. E agora ele apresenta novo laudo técnico, né? E esse laudo novo apresentado, ele foi feito exatamente para suprir essa deficiência que foi apontada pela DRJ. Agora, analisando o laudo aqui, o novo laudo, em que pese o novo laudo ter sido elaborado com observância da norma de avaliação da ABNT e de constar do documento apresentado dados relevantes, terem sido apresentadas as fórmulas estatísticas e os resultados obtidos, o parecer de avaliação apresentado pela recorrente não apura o valor da terra nua para o exercício em questão, apesar de apurar para os anos próximos, restando comprometida sua qualidade como prova. Ou seja, se vocês abrirem aí no e-processo, se alguém quiser abrir, tem lá documentos diversos, que é o laudo colocado. E no laudo, na página 218, eu vou ler aqui, você está abrindo aí, na página 218 do laudo, é na página 218 do documento, né, aberto, consta que o valor que o engenheiro agrônomo que fez a avaliação, ele aponta os valores para o 1º de janeiro de 2007 e para 1º de janeiro de 2008, sendo que nós estamos discutindo aqui o exercício 2006. Então, eu acho que eles fazem confusão em questão de exercício e ano calendário. Ele fez um laudo de avaliação retroativo, 2009, eu não sei se vocês sabem se o laudo tem que ser contemporâneo, né, da época do fato gerador, que seria 1º de janeiro de 2006, mas esse aqui foi feito em 2009, e ele fez uma retroação para janeiro de 2007 e janeiro de 2008. Portanto, não tendo o contribuinte comprovado que o valor apurado no laudo de avaliação da terra nua propriedade rural em questão, como sendo mais adequado para refletir o preço de mercado nas terras do exercício de lançamento, deve ser mantida a avaliação fiscal efetuada, com base no artigo 14 da Lei 9.393/96. Então, o erro foi esse do laudo, né? Fizeram avaliação de dois exercícios seguintes, e não do exercício da autuação, e o nego provimento ao recurso.
Ok, doutor Kleber. Então a questão foi feita uma alteração do valor da terra nua, e o recorrente ele apresentou um laudo de um exercício diferente do que está sendo levantado aqui, do período que ele está sendo lançado, né? Para mim, o laudo de outro ano não comprova o valor da terra nua daquele ano lá. Mas o laudo tem que ser contemporâneo ou pode ser um laudo posterior, de outro ano, mas que retroaja para o exercício? Bom, doutor João, pode falar, doutor João. O laudo não precisa ser contemporâneo. Não precisa. Ele não precisa ser contemporâneo. Na verdade, frequentemente ele não é contemporâneo. Mas ele precisa se referir ao valor da terra nua em 1º de janeiro do ano do lançamento, porque é a base de cálculo. Mas ele pode ser feito anos depois, desde que nas normas da ABNT, na norma que trata de avaliação de imóvel rural, tem lá os critérios, o que ele tem que utilizar para chegar a aquela data. Então ele tem que pegar escrituras no contratos, pode ser particular, desde que tenha algumas para tal. Então, mas ele não precisa ser contemporâneo, ele pode ser posterior. E na maioria dos processos que a gente pega, o contribuinte só providencia o laudo durante a ação fiscal, ou seja, muito tempo depois do fato gerador, né? Pois é, o erro aqui é que o cara retroagiu para 2007 e 2008. Primeiro já é claro aqui na página 218. Então, alguém tem mais algum questionamento? A gente pode colocar em votação. É só o VTN. Então, como é que vota, doutor João? É negar provimento que ele está encaminhando. Eu acompanho, eu queria dar os parabéns, doutor Kleber, pelo seu primeiro voto de TR. E, além de acompanhar um resultado e nas fundamentações, ficou muito bom o voto, porque ele ficou sucinto, objetivo, curto. Está de parabéns, doutor Kleber. Valeu. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Fernanda congelou. Eu acompanho e eu tô ouvindo. Não é possível. Tá congelando. Descongelou. Agora sim descongelou. Mas tá bem ruim a imagem. Você tá me ouvindo, Pânico? Odeio isso. E tá logo, não sei mais o que eu faço. Doutor Paulo. Depois do caminhão, doutor Paulo também tá congelado. Você me ouviu que eu acompanho, né? Você me ouviu? Sim. Acabei de voltar. Bom, eu acompanho. Tá. Doutor Boto? Acompanho o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 165, estamparia SA. Próximo processo é 166, do Paulo, relatoria do Paulo, recorrente João Cornélio Henrique Michels. Só fazendo um adendo, o item do Kleber, o 65, ele não é paradigma, o 166 do Paulo é. A decisão vai se repetir para outros itens, aqui o 167. Nós temos alguma sustentação oral ainda para a parte da manhã, não? Não, só na parte da tarde. Parte da tarde a gente vai ter 2 sustentações orais. É meu? Curiosidade? Não, um é do João e outro é meu. Tá bom. Então, João Cornélio. Então, posso começar? Sim. Bom, o processo é de TR, houve glosa de área de preservação permanente, glosa de área de reserva legal, arbitramento do valor da terra nua. O contribuinte, ele requer ainda, na impugnação, e requereu também no recurso voluntário, a retificação da área declarada. A instância já cancelou Tá congelando. A gente não tá te ouvindo mais. Fernanda, tá tudo certo. Tá congelando. Então, posso seguir? Pode.
Bom, houve o já decidido em primeira instância o cancelamento do arbitramento. Então, está aqui em lide as glosas de área de reserva legal, de área de preservação permanente e o pedido de retificação da área total do imóvel. Vamos logo ao voto. Do conhecimento, o recorrente reitera o pleito de retificação das áreas declaradas do imóvel, sob a arguição de erro de fato. Com efeito, intenta não caber a esse colegiado apreciar pedido de retificação de declaração, por não integrar o escopo da lide. Caberia ao sujeito passivo requerer a retificação da declaração nos termos do artigo tal da IN tal, cabendo à autoridade competente de sua unidade de jurisdição decidir a matéria. Do exposto, por não competir às instâncias administrativas de julgamento, apreciar pedido de retificação de declaração que não tenham sido submetido à prévia decisão da autoridade competente, por não se afigurar a presença de lide, não conheço do pedido de retificação da área total do imóvel. Conheço das demais matérias. Reserva legal. A autoridade lançadora glosou a área de reserva legal declarada de 1.241 hectares. Bom, as áreas estão averbadas nas matrículas dos imóveis que integram a propriedade rural, né? E em data anterior aí ao fato gerador. Então, estou restabelecendo a área de reserva legal integralmente. A área de preservação permanente. Eu havia feito esse voto mantendo a glosa, mas depois conversei, avaliei melhor e cheguei à conclusão, com a colaboração aí da jurisprudência, confirmei o entendimento de que a exigência do ADA anual ocorre só a partir do exercício de 2007. Nós estamos falando do exercício de 2003. E ele apresentou o ADA já em 1997, que foi retificado depois em 2005 e 2007. Eu estou considerando válido o ADA de 2005, que é anterior ao fato gerador, que é anterior à ação fiscal e consta dos autos claramente a data da entrega. Existe um outro ADA nos autos que não ficou claro para mim quando que ele entregou. Mas esse de 2005 já é o bastante, porque ele é anterior ao início da ação fiscal, então ele é reputado tempestivo. Então, estou restabelecendo a área de preservação permanente. Então, tudo que foi lançado está cancelado. Se fosse deferir aqui a retificação da área do imóvel, a gente estaria deferindo até uma restituição aqui para ele, eventualmente. Então, eu estou acolhendo essas questões, cancelo as glosas de reserva legal permanente e não conheço da matéria que não integra a lide. É isso. Ok, então aqui a gente teve uma área de reserva legal que foi restabelecida pela súmula CAF 122, porque tem uma averbação tempestiva antes da data do fato gerador, e um ADA que foi entregue, a gente tem vários precedentes da Câmara Superior, né, que está se admitindo a questão do ADA tempestivo se apresentado antes do início da ação fiscal. E aí, no caso, seria dar provimento, né? Dar provimento. Teve um arbitramento do CIPT? Mas isso aí foi derrubado pela decisão de primeira instância. Ok, então só remanesceu esses dois itens, então você está dando provimento para os dois, certo? Eu não conheço o pedido de retificação e dou provimento ao recurso, na parte conhecida. Alguém tem algum questionamento? Vou colocar em votação. Doutor João, como vota? O Wesley está congelado. Wesley, você está ouvindo a gente? Eu só vou fazer mais uma observação aqui. A ementa estava errada e eu corrigi a ementa com relação à área de preservação permanente. Então, a ementa que está no voto aqui, que eu vou... que eu estou produzindo, eu digo, não era exigido o ato declaratório ambiental anual no exercício de 2003. Ponto. A ementa que está no voto que vocês estão vendo que estava salvo na pasta, ela não tinha sido atualizada. Ok. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Estou caindo aqui, eventualmente, tá? Acho conexão. Mas eu acompanho, eu vi todo o voto, sim, e acompanhei aqui, eu li ele. Doutor Kleber, como vota? Acompanho. Doutor Boto? Eu. Doutora Fernanda. Eu pulei. Eu acompanho.
Eu tenho uma lista aqui com o nome de todo mundo, aí eu vou riscando, já tá até furando já, de tanto riscar. Doutora Fernanda acompanha, doutor Boto acompanha, né? E doutora Fabiana? Também acompanha. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo do pedido de retificação de declaração e dar-lhe provimento. Na verdade, só remanesceu essas duas matérias. Eu preciso acrescentar que ele está restabelecendo as 2 horas ou basta colocar dar-lhe provimento, doutor João? Você que é o expert nos dispositivos. Só não. Dá-lhe provimento. Eu também penso aí nisso. Presumo que é todas as matérias conhecidas do recurso. Conhecidas, exatamente. Então, por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso, não conhecendo o pedido de retificação de declaração e dar-lhe provimento. Essa questão eu vou 97, que é repetitivo do 166. Próximo item da pauta é doutor João. Agropecuária paralelo, 10. Item 168. Só um instante. Tá, eu também estou abrindo aqui. Estou abrindo aqui. Bom, é uma proposta de resolução, já antecipo, lançamento de TR 2005, do lançamento, houve a revisão da declaração dele, glosou as áreas de reserva legal e foi arbitrado o VTN com base no CIPT. A impugnação foi parcialmente procedente, porque admitiu-se a reserva legal, porque estava averbada à margem da escritura pública. E a área de preservação permanente que havia sido comprovada por laudo técnico. O contribuinte ainda assim apresentou recurso voluntário que arguiu que a reserva legal a ser considerada era de 20 mil hectares, porque equivalia a 80% da área do imóvel na região amazônica. Deve considerar a preservação permanente de 2.700, o VTN correto, segundo ele, seria de R$ 51,00 por hectare, e a área de 4.800 declarada como de exploração extrativa também deveria ser considerada. E também a área de descanso de 4.999 hectares. O recorrente, quando da impugnação, negou que os dados utilizados para arbitramento do VTN não teriam sido fornecidos pelo Estado, a Secretaria de Estado do Mato Grosso, compulsando os autos não se encontra qualquer referência à origem dos dados do CIPT que foram supedâneos do lançamento. Antes de dirimir a controvérsia, que em parte reside na utilização dos dados do CIPT para arbitramento, é fundamental que a unidade preparadora esclareça se o CIPT era com aptidão agrícola ou não. Esse é o ponto da diligência, porque neste caso, nesse processo, não tem essa informação, tem só a informação do recorrente dizendo que o CIPT não teria sido com aptidão agrícola. Então, estou encaminhando para a unidade preparadora esclarecer se é com aptidão agrícola ou não. Enfim, então, se tem aptidão agrícola, esses foram baseados nos dados levantados pela Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso. Ok, doutor João. Eu tenho até uns casos parecidos com esse. Conforme os precedentes que a gente vem vendo na Câmara Superior, a questão do CIPT com a aptidão agrícola é necessária. Então, é importante estar dentro do processo, a tela, né, do CIPT, para a gente saber se foi considerada aptidão ou não. Eu
Eu acho correto, eu concordo também. Doutora Sheila, eu até acho que não precisa ter a tela. Tem que ter pelo menos a informação. Pelo menos a informação que dizendo, usou. É um CIPT com aptidão agrícola ou é um CIPT com base na média das declarações. Que normalmente tem essa informação no relatório fiscal, é suficiente. Não faço questão de ter a tela. Só um detalhe importante, doutora Sheila, a gente vai deparar com isso nos próximos processos. Não é que o CIPT sem aptidão é imprestável, é que ele pode ser afastado diante de outras evidências. É isso, a prova é mais frágil. Esse isso. Não é que ele seja necessariamente imprestável. Então, eu vou colocar em votação. Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o processo em diligência para que a unidade preparadora esclareça se os dados utilizados para o lançamento constante do CIPT levarem em conta a aptidão agrícola, como exige o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 96, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º do inciso. É o dispositivo que o doutor João colocou no voto, né? E se foram baseados em levantamento realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso. Certo? Esse foi o item 168. O próximo item é o 169, ele é paradigma. Vamos lá. Para os itens 170 e 171. Miguel Laffer. ITR, exercício 2008. Deixa eu ver se eu resumo aqui. Estou dando provimento ao recurso, acho que dá para ir direto no... vamos ver. ITR 2008, revisão da declaração, da revisão resultou na alteração da área de produção vegetal, da área de pastagem, da área de exploração extrativa e do VTN, do valor da terra nua. Só impugnou o VTN, isso é um ponto importante, ele não impugnou as áreas. Foi considerado procedente a impugnação, manejou recurso voluntário, pede nulidade, a nulidade da decisão recorrida porque não teria analisado o laudo, nulidade por cerceamento de direito de defesa, e o laudo apresentado da impugnação atendeu às disposições da NBR 14653. Bom, vamos lá, o voto. Reserva legal. Segundo o consto do acordo recorrido, a área de reserva legal enquanto averbada, portanto, estou dando provimento. Nos termos da súmula CARF 122. APP, área de preservação permanente. Quanto à área de preservação permanente, a ação fiscal teve início em março de 2008, tem um ADA protocolado em 9 de 2007, que indica a existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal, e eu filio a tese de que deve ser admitido o ADA, mesmo que intempestivo, mas apresentado antes do início da ação fiscal. Estou dando provimento. VTN. Foi arbitrado o VTN com base no CIPT e alterado o valor de 94 mil para 1.400.000. O colegiado manteve o VTN arbitrado porque o impugnante não apresentou qualquer evidência para afastar o critério de arbitramento, só questionou os cálculos. O recorrente alegou erros de metodologia de cálculo, também contestou o VTN arbitrado. Segundo ele, ao utilizar o VTN médio das declarações, o fisco não teria levado em conta as características específicas do imóvel, que estaria integralmente dentro da APA Fernão Dias, a área de preservação permanente Fernão Dias, que é uma área reconhecida pelo poder público. Tem razão recorrente. Ocorre que o valor do CIPT por ano 2004 daquele município foi baseado na média de declarações, ou seja, o dado constante do CIPT que foi superando o lançamento não obedeceu ao critério do parágrafo 1º do artigo 14 da 9393, sendo assim, não levou em conta a aptidão agrícola do provimento ao recurso. Doutor João, eu fiquei só com uma dúvida aqui.
quando você falou que o lançamento foi impugnado apenas no que concerne ao VTN. Pois é, eu também fiquei com essa dúvida, daí a gente Eu também tô com a mesma dúvida. Peraí, deixa eu abrir o processo aqui. Aí eu vi que você eu tá tô falando vendo aqui de área de reserva legal. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. De repente, na hora que eu estava analisando o conhecimento, estava analisando o recurso, o acórdão da DRJ, eu vi que só teve essa matéria, mas abordei todas as matérias do recurso. Deixa eu confirmar aqui, só um momento. Tá. E aí uma outra dúvida que eu tenho é porque eu tô agora cabreira com essa história. Eu recebi um embargo de um processo meu que o laudo do recorrente pede um valor, demonstra um valor de CIPT maior do que o declarado. E aí a Procuradoria me mandou esclarecer. Eu tenho aqui, a gente vai falar disso. E eu até concordo, porque eu concordo que eu cometi um equívoco, sabe? E aí, nesse caso, meu questionamento é se o laudo está com valor igual ao declarado. Não tem laudo. Aqui é questão de CIPT sem aptidão. Tá. Não, mas ele apresentou um laudo, não foi? Já tem um tempo que eu fiz, deixa eu dar uma olhada, até porque é paradigma. Que o laudo não atendeu às disposições, embora não atenda, mas tem um laudo, né? Que pode ser que tenha um valor de VTN maior. Só um instante que eu estou vendo da onde que saiu essa conclusão de que ele não teria impugnado. Eu acho que ele impugnou isso sim. Eu me lembro de ter visto esse negócio da APA Fernão Dias, mas deixa eu confirmar aqui um momento. Só um detalhe, tem um laudo sim, viu, Sheila? Tem um laudo, mas não é de acordo com as normas da BNT. Por isso que eu estou afastando o CIPT, porque tem um laudo que não é conforme a BNT, mas o CIPT é sem aptidão agrícola. A questão é que mesmo estando fora dos padrões, eu vi que se o contribuinte ele apresenta um laudo, reconhece naquele laudo que a área dele é maior do que a declarada, aí é uma questão que a gente tem que pensar, né? A gente vai ter casos assim, eu tenho casos. Tanto de valor maior quanto área maior. Não é o caso, não, né? Não. Tá. Doutor Paulo. Eu estou olhando a impugnação do contribuinte, está na E-Folhas 64, e ele diz, diante do exposto nos itens 5.1 desta petição, o valor da terra nua, cálculo da terra nua, deverá ser retificado conforme se segue. Ele traz uma tabelinha no final. Valor da terra nua, declarado 314 mil, apurado 590 mil. Então, ele já reconhece aqui que o valor da terra nua é 590 mil, e não o que ele declarou, entendeu? Não sei se isso aqui já foi tido como matéria não litigiosa, porque eu entendo que seja matéria não litigiosa, entendeu? Porque, embora tenha um laudo ruim, mas quando ele pede no recurso, vira não litigioso, é isso que eu pensei. Pois é, mas ele só fala do VTN, então, ele não fala, porque normalmente acaba impugnando talvez não a área em específico, tantos hectares, mas ele diz, olha, tem área de preservação, área disso, área daquilo. Mas isso aí não influi na área total do imóvel, porque no cálculo do VTN, você usa a área total do imóvel independente das isenções. Não, por mais que ele peça para considerar isso no cálculo, não está em litígio. Bom, vamos lá.
Não, está errado o meu relatório, houve sim a impugnação das áreas, portanto o voto está correto. Eu tratei das áreas, deve ter sido um copiar-colar aqui. De VTN, eles são muitos... Então, eu vou tirar essa expressão aqui, apenas no que concerne ao VTN, no relatório. Então, o relatório ficou, o lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente. Aí, ele apresentou recurso voluntário, alegando nulidade da... Ah, já sei o que aconteceu aqui, peraí. Não, Sheila. Eu vou pedir para a gente voltar nesse processo depois. Tem um erro aqui. Esse relatório que está aqui não é desse voto. Estou vendo que as áreas não estão batendo, está tudo diferente. Sim. Devo ter... Eu vou dar uma olhada aqui. O voto trata das matérias do recurso, mas o relatório não. Ok. Podemos voltar nele mais tarde? Ainda hoje a gente volta. Na hora do almoço eu dou uma olhada. Dá uma checadinha na questão da impugnação que o Paulo falou também. Aí eu vou nessa questão da impugnação. Que ele pede a área do laudo. Sim, sim. Vou olhar. Não, ele pede, né? O Paulo falou da questão do valor. Não, falou do... do valor da terra nua, ele diz... Do valor, quer dizer. Valor, quer dizer. Tá. Deixa eu dar uma olhada nesse processo. São 3 processos dele, e a matéria é igual, é paradigma. Eu acho que eu copiei o relatório de outro processo e pus aqui, porque não estão batendo as áreas. Tá, tranquilo. Okay? A gente pode passar para o próximo? Alguém quer fazer intervalo? São 10h15, acho que a gente pode fazer um intervalo. Pode ser, melhor. Pode ser? Melhor. E aí depois eu pauso, né? 175. Isso. Ok. Na verdade, é 72. Ieda Machado. Ah, desculpa. Só para confirmar, volta que horas mesmo, Sheila? Vamos voltar. Pode ser 10h30? São 10h17? Okay. São 13 minutos. Okay, é 10h30 mesmo, valendo. Valendo mesmo, combinado. 10h30. Valeu, tá. Até lá. Tchau. Presidente, a sessão será encerrada. A gravação será encerrada. Ok, obrigada, Tereza.